Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de terça-feira para todos nós. Estamos hoje não apenas iniciando mais um dia em nossa jornada terrena, mas também estamos dando as boas-vindas a um novo mês que se inicia em nosso ano. Hoje já é o segundo dia do mês de julho, ou seja, novos dias, um novo mês para todos nós. Então é com muita alegria que nós pedimos a Jesus as bênçãos dele para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa amada terra, neste novo mês que se inicia. Que hoje, meus irmãos, possamos estar aqui, nesse nosso momento do Evangelho diário, com o nosso coração aberto a Jesus, aberto à esperança, à fé, às palavras de consolação, também dos bons espíritos. Meus amados irmãos, hoje eu queria muito convidar a todos para iniciarmos aqui o nosso momento do Evangelho diário com uma oração. Essa oração é do querido De Luca, em que nós encontramos em uma de suas obras. Aliás, nós encontramos essa oração na obra Alguém Me Tocou, e o querido De Luca, palestrante espírita, com muitas obras aí também para nós na doutrina espírita, nós encontramos essa oração tão linda dele que hoje eu reservei ela para a gente abrir o nosso evangelho. E para unirmos aqui com essa oração, eu separei essa imagem para todos nós. Porque essa imagem e a oração de hoje tem total harmonia com o tema da nossa reflexão. Olha essa imagem, meus irmãos, que linda! É uma pintura digital onde nós temos Jesus sentado ao lado de um rapaz que está triste. Podemos deduzir que está em sofrimento, angustiado. E eu achei linda essa imagem, porque o rapaz, ele não nota que Jesus está ali ao lado dele, mas o Cristo está o consolando, cuidando dele. Essa imagem representa todos os momentos de nossa vida que passamos por um sofrimento, por uma dor, por uma dificuldade. Nas horas de dores profundas, nós costumamos nos afastar de todos, ficar sozinhos como esse jovem. Às vezes a gente senta ali em nosso quarto, em um local da nossa casa, às vezes a gente senta igual ele que está num banco de uma praça pública, às vezes a gente senta perto da natureza sozinhos e ficamos ali, refletindo e pensando em tudo que está acontecendo de tão doloroso em nossa vida. E esse nosso pensamento, sem que a gente perceba, ele é levado até Jesus. E o Cristo vem nos consolar. Às vezes pensamos que estamos ali sozinhos com os nossos pensamentos, sofrendo, chorando, mas não enxergamos que espiritualmente Jesus está ali nos acalmando o coração. E se não é Jesus, com certeza é sempre um bom espírito que para ele trabalha e vem nos consolar. Os bons espíritos sempre vêm nos ajudar. Nós não enxergamos, mas nos momentos de dores,
Eles vêm, nos envolvem em teu amor, em teu abraço fraterno, concedem a nós aquele bálsamo que acalma o choro, acalma a angústia, assim como na imagem aqui hoje nós estamos vendo Jesus acalmando esse jovem. E eu queria muito aqui ler a oração de De Luca com essa imagem para nós aqui nesse momento. De Luca nos diz: Jesus, muitas vezes sinto-me perdido na vida. Não sei que caminho tomar diante de tantos problemas que se amontoam sobre mim. Sinto-me desorientado e, em consequência, eu não estou andando na vida, porque não sei que rumo seguir. Mas hoje compreendi que o Senhor é o meu guia, o meu instrutor espiritual na vida. Sei que terei de andar com as minhas próprias pernas, mas sei também que o Senhor me mostra o caminho a seguir e o que devo fazer diante dos obstáculos que estão no meu caminho. E que assim seja. A oração de De Luca continua, mas hoje eu encerro ela por aqui, porque são palavras ditas do fundo do coração que está angustiado e está afirmando a Jesus Cristo: eu não sei o que fazer. Eu estou perdido, tantos problemas se amontoam na minha vida, são tantas dificuldades, eu não sei que rumo tomar. Oh Jesus, guia-me, inspira-me qual caminho, qual resolução tomar em meio a tantos problemas. Então, esta oração de De Luca, com esta imagem aqui inicial, nós damos hoje o início do nosso evangelho diário, meus irmãos, com essas palavras, palavras essas que irão nos inspirar aqui com a mensagem hoje de número 99 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem é do querido Espírito Emmanuel e ele diz para nós: por trás do sofrimento, assim nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Hoje Emmanuel vem nos falar sobre o sofrimento, mas não aquele sofrimento que provém das dificuldades da vida, dos obstáculos, não é esse o sofrimento. É aquele sofrimento que surge do orgulho ferido. Aquele sofrimento que surge daquele coração que é muito melindroso. Ou seja, quando o nosso orgulho é ferido e a gente não admite de forma alguma que isso aconteça, a gente acaba sofrendo. Só que é um sofrimento improfícuo. Não é um sofrimento assim proveitoso para a nossa jornada terrena, porque é um sofrimento que nasce de um orgulho ferido. E se nós temos que vencer o orgulho, esse sofrimento não é bom para a gente. Porque é um sofrimento que nasce de um coração orgulhoso. Um coração que não sabe ouvir não. Um coração que tudo tem que ser feito na hora que ele quer. De um coração que todo mundo tem que atender seus pedidos, porque se não atender ele sofre, ele reclama, ele faz birra. Um coração que exige que todos façam tudo por ele, mas ele não faz nada pelos outros. Um coração que quer exigir
que ele seja sempre o centro das atenções. E quando ele não é o centro das atenções, ele fica com orgulho ferido, ele fica chateado, ele se afasta até que alguém vá atrás dele. Um coração que de todas as formas tenta chamar atenção, tenta conseguir tudo o que quer a qualquer custo. O orgulho ferido, meus irmãos, ele se ramifica dessas formas. Quando algo não sai como queremos, quando alguém nos diz não, quando alguém coloca um limite, a gente não admite isso. E aí o orgulho fica ferido. E aí nasce esse sofrimento. Então, olha só, é um sofrimento que nasce de um coração egoísta, orgulhoso. É muito diferente de uma alma, de uma pessoa que sofre por causa das dificuldades da vida, das provas, das angústias da própria caminhada terrena. Tem diferença. Sobre isso, Allan Kardec, ele falou muito, meus irmãos. Mas Allan Kardec, ele falou, assim, detalhes pra gente sobre esse orgulho ferido, que é o melindre, sabe? O melindre, vamos definir aqui, que eu acho que fica até melhor pra gente entender. O que é uma pessoa melindrosa? O melindre é aquela alma, aquela pessoa que com facilidade se magoa, que com qualquer palavra, qualquer atitude, logo se magoa com o próximo e diz que o outro está errado. Então, geralmente, a gente fica ali pisando em ovos com o coração melindroso, porque a gente nunca sabe o que pode falar, como falar, em que momento, o que agir, porque qualquer coisinha a pessoa já fica magoada, já fica ressentida. Não é verdade? Então, melindre é isso. É o que Emmanuel coloca aqui. Orgulho ferido é melindre. Um coração que toda hora ali está se magoando por qualquer coisinha é um coração melindroso. E a gente tem que buscar vencer isso, porque isso não nos conduz a nenhum lugar. Eu fico pensando aqui, para a gente hoje, juntos nessa terça-feira, refletir. Lembremos que Jesus, em um determinado momento da caminhada dele, Jesus curou a muitos leprosos naquela época. Todos foram curados. Um grupo ali em específico foi curado. E eles foram embora. Mas apenas um retornou para agradecer a Jesus pela cura que recebeu. Agora pensemos em algo. Jesus ficou com orgulho ferido porque que os outros não voltaram para agradecê-lo? Jesus foi melindroso dizendo: "Ah, mas os outros não voltaram para me agradecer. Os outros não reconheceram o esforço que eu fiz para curá-los. Estou chateado com eles." Jesus fez isso, meus irmãos? Não. O Cristo não era jamais melindroso, Cristo jamais tinha esse coração de orgulho ferido. Pelo contrário, Jesus era totalmente humilde. Então, Cristo não se apegava a essas coisinhas. Então, por que nós, após 2000 anos, ainda continuamos nos magoando, nos chateando por coisinhas tão pequenas do dia a dia? Às vezes uma coisa que o outro falou, a forma como ele falou, o que agiu, a gente fica assim, dolorido por isso, melindroso. Olha, quanto a isso, eu queria até trazer aqui, porque eu disse que Allan Kardec falou muito disso para nós, e Allan Kardec colocou. Ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou nas obras póstumas, falando sobre o melindre. Então eu queria primeiro trazer aqui o trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só o que é nos reservado lá. O orgulho vos induz a vos julgar mais do que sois, a não suportar uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar ao contrário,
tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, ou em posição social, ou até mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. Olha o melindre aqui, muito bem colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes nos achamos melhores que o outro? E por isso não suportamos uma comparação sequer. E já ficamos melindrosos. Allan Kardec continua em Obras Póstumas, ele coloca pra gente: a exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua uma ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Allan Kardec aqui fala para a gente do melindre, ainda continua definindo o melindre para nós. Nessa exaltação da própria personalidade, o se achar mais poderoso que os outros, o se achar melhor, o achar que todo mundo tem que o servir, tem que fazer tudo para ele, todo mundo tem que concordar com ele. E se isso não acontece, logo se melindra. E nós vemos isso muito nos dias atuais, ocorrendo em todos os lugares. É o filho que não sabe ouvir o não de uma mãe. E se a mãe nega algo ou fala que não vai conceder aquilo para ele, ele logo fica melindroso, emburra, se irrita, faz birra, fica até sem conversar com a mãe, porque ouviu um não dela. Em outros momentos, é o irmão de sangue que é difícil de lidar, que tem que tomar todo cuidado com o que vai falar com ele, porque qualquer coisa ele se melindra com aquilo, qualquer coisa ele fica chateado, qualquer coisa ele deixa de conversar com a pessoa. É também, meus irmãos, aquele amigo querido que a gente tem que estar sempre pronto para ouvir e atender ele. Porque se a gente não ouvir, não atender ele, ele vai ficar melindroso com aquilo. É no ambiente de serviço, com os colegas, com o chefe do serviço, que exigem tudo a toda hora. E se não são atendidos no que é pedido, ficam chateados, nos fazendo sentir culpados. Somos nós mesmos, meus irmãos, que ainda carregamos muito orgulho em nosso coração e não admitimos, meus irmãos, qualquer palavra, qualquer ofensa, qualquer coisinha já ficamos melindrosos. É o nosso próprio coração que ainda carrega sim essa chaga, que ainda carrega sim essa dor do melindre. E por qualquer motivo sente-se atingido por causa do orgulho ferido. Meus amados irmãos, a pergunta que fica hoje para todos nós é: aonde o melindre tem nos levado? Aonde esse orgulho ferido tem nos conduzido? Pois é, meus irmãos, talvez chegaremos à conclusão, todos nós, de que esse coração cheio de orgulho e melindres não nos conduz a bons lugares e muito menos ao caminho com Jesus. Por isso hoje, olhemos para dentro de nós.
Será que muitas palavras, atitudes e pensamentos nossos ainda refletem esse orgulho ferido? Será que muitas vezes, quando falamos que eu estou sofrendo porque o outro falou isso, o outro fez aquilo, será que isso não é melindre, meus irmãos? Será que não há uma maneira melhor de lidar com isso? Hoje eu deixo aqui essa reflexão para nossa terça-feira. Eu deixo essa reflexão para todos nós, que possamos acolhê-la no fundo de nossa alma e que possamos, hoje e sempre, estar abertos aos ensinos de Jesus. Meus amados irmãos, vamos todos nos lembrar que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Nos encontramos amanhã com a bênção de Deus para todos nós, meus irmãos. Fiquemos com Jesus, fiquemos em paz e que assim seja.